Boa noite a todos os amigos que têm nos acompanhado nesses momentos dos nossos evangelhos com os nossos guias espirituais. Lembrando que esse é um momento que nos une espiritualmente. Esse é um momento em que duas correntes se formam. A nossa, onde vamos unir os nossos pensamentos, o nosso propósito sincero em recordar o Cristo, as suas verdades, o seu trabalho, o seu Evangelho. E a corrente de todos os espíritos, dos bons espíritos que estarão conosco, certamente vibrando em nosso favor, desejosos de que nós encontremos as nossas respostas, a nossa força, a nossa direção, porque é isso que é o nosso Evangelho. É uma verdade, é uma luz, é uma direção certa para que os conflitos interiores, exteriores também, possam serem apaziguados, a fim de que o nosso coração encontre paz, harmonia, encontre luz entre as trevas de todas as iniquidades, de todos os erros, de todos os remorsos, tristezas, angústias. Então, o Evangelho para nós é aquela luz que surge no fundo, lá no final do túnel, e nós temos que ir nessa direção, né? Então, esse é o momento do nosso Evangelho. Então, hoje, com a ajuda do nosso querido Pai Joaquim de Angola, esse preto velho, experiente, amigo, um dos mentores espirituais nossos, nós vamos compreender a lição no item 15 do nosso Evangelho: fora da caridade não há salvação. Vamos compreender essa afirmação dos Espíritos, na instrução dos Espíritos, nessa lição. Então, o capítulo 15, ele começa recordando a parábola do bom samaritano. Então, nós temos que voltar lá para a época de Jesus. Vamos fazer uma regressão, e entendermos o que acontecia naquele local onde Jesus escolheu para plantar a sua semente, para edificar a sua igreja, a sua verdade, o seu Evangelho. Então, nós tínhamos o Sinédrio. O Sinédrio era o templo. O Sinédrio era o local onde os sacerdotes eles se reuniam para ditar, a ordem mosaica, as palavras deixadas por Moisés. Então, o Sinédrio, nesse templo, reunia principalmente dois grupos religiosos, que eram os saduceus e os fariseus, que infelizmente viviam em uma desarmonia competitiva. Aí nós tínhamos as terras chamadas terras dos gentios, que eram as terras que não aceitavam, que não concordavam, que não davam importância para essa lei mosaica, para essa lei de Moisés. E nós tínhamos uma cidade que era a Samaria, e na Samaria, aquele povoado não se preocupava com a questão religiosa. A Samaria era um povoado que vivia muito mais as coisas do momento,
do material, das necessidades materiais. Né? Isso não quer dizer que era toda a Samaria. Tanto é que agora nós vamos ver um exemplo de um homem desse povoado, porque as terras não eram tão distantes, mas os recursos da época era caminhar, andar, né? Os burrinhos eram muito utilizados para transportar as cargas, mas normalmente as pessoas andavam a pé, né? Então, vamos recordar essa parábola exposta por Jesus num momento em que um samaritano vindo da Samaria para fazer os seus negócios, então ali na capital, né? Então vamos ver o que acontece. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas perante ele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, pois o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade e abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, e que tivestes sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que vos foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupas e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então, eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente, ou na prisão, e que não fomos te assistir? Mas ele responderá: eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de fazer a assistência a um desses meus pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. Então, estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Essa lição está narrada dessa forma em Mateus, nos versículos 31 a 46. Né? Depois podemos rever esses itens com mais atenção, né? Para entender melhor. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo?
Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no no meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e o enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e disse: cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Essa lição está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Bem, não vamos prosseguir na explicação seguintes desse capítulo e fazermos só um resumo. Essa parábola, nos tempos de Jesus e ainda hoje, ela é completa e nos explica tudo aquilo que nós vamos precisar entender, né? Mas, nessa lição, vamos considerar alguns pontos, né? Então, o maior mandamento. Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, e eis o segundo, que lhe é semelhante: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Perdão, gente. Avançando, nós temos aquele poema, não é? Em Mateus, a partir de Paulo, né? Nós temos aquele poema que se refere à caridade, né? Então, aqui Paulo fala da necessidade da caridade. Vamos relembrar só um pedacinho, né, daquela primeira epístola, carta, em que Paulo escrevia às igrejas em Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Paulo, naquela época, havia compreendido, tocado, seu coração deveria ter sido tocado pelo verdadeiro sentido da caridade, que é esse que nós temos que compreender na lição de hoje. As palavras de Paulo são suficientes, mas se até agora nós não compreendemos, vamos refletir um pouco mais, né? Os Espíritos, para encerrar essa lição, nos recordam
vários pontos e nos questionam: fora da igreja não há salvação ou fora da verdade não há salvação? Aí nós vamos compreender que não é fora da igreja, mas sim da verdade. Então, por igreja aqui, nós temos que compreender os templos erguidos pelas mãos dos homens. Nós vamos compreender a ideia, ou essa ideia, ou aquela ideia, né, desse ou daquele grupo. Então, a igreja de uma forma geral, né? A igreja é o templo religioso, a comunhão, então, de almas, de pessoas, buscando uma verdade, a seu modo, né? Então, dentro disso, não o templo dessa forma, mas a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, os Espíritos nos auxiliam a compreender esse ponto do nosso Evangelho, e a verdade vos libertará. Então, fora da verdade não há salvação, né? Mas que verdade é essa, né? É o que nós vamos compreender nessa lição, né? Aí, encerrando esse Evangelho, os Espíritos nos afirmam: fora da caridade não há salvação. Então, peraí, não basta apenas a verdade, né? Essa verdade tem que ter um efeito, né? Então, essa verdade, ela tem que ter algo que a complete, né? Então, ela precisa estar, né? Se ela é uma água límpida, né? Se ela é um remédio, ela tem que ser tomada, ela tem que ser praticada, ela tem que ser exemplificada. Então, essa verdade, com tanto custo, nós levamos para entender, compreender, encontrar, mas as palavras de Paulo quanto à necessidade da caridade, né? Se eu tiver toda a fé, se eu tiver a mediunidade de profetizar, se eu tiver todos os dons possíveis, se eu tiver todos os recursos imagináveis, se eu não tiver essa caridade praticada, de nada vai me servir, né? Então, para nós agora melhor compreendermos essa lição, que já nos é bastante clara, né? Só pela explicação dos Espíritos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos então na presença, né? Na ajuda, no auxílio da linha das almas, nossos pretos velhos, e aqui conosco nosso pai Joaquim de Angola. Vamos então buscar uma melhor compreensão dessa lição, né? Vamos nos preparar? Perdão, né, gente? Como eu disse, eu tô gripado.
Vamos juntos, você aí onde você está, né? Tá bom? Fazemos uma prece. Amado Mestre Jesus, querido Mestre Jesus, Senhor, tanto tempo esteve conosco, caminhastes entre nós, e assim como dissestes, vejam aqueles que têm olhos de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Na época, Senhor, não tínhamos olhos para te ver e compreender, não te ouvíamos. Hoje, Senhor, estamos te buscando, abrimos o nosso coração, te reconhecendo a nossa luz, a nossa esperança, o nosso caminho. Assim, Mestre Jesus, nos abençoe a todos nesse momento, onde estivermos, em nossos lares, em nosso trabalho, entre nossos amigos, enfim, onde estivermos e como estivermos, Senhor, abre os nossos corações. Disseste, Senhor, onde 2 ou mais reunirem meu nome ali, com eles eu estarei. E na certeza de que está conosco nesse momento, Jesus nos ampara, nos auxilia, nos fortalece. Que o teu verbo possa ser compreendido, tuas palavras serem compreendidas, os nossos corações possam estar abertos, Senhor, nesse momento. Assim, rogando o teu amparo através dessas fileiras de trabalho tão maravilhosa que são os nossos sábios pretos velhos, te pedimos, se merecedores formos, Pai Joaquim de Angola, possa estar entre nós, a sua simplicidade, sua humildade, seu amor, nos trazer a sua palavra e compreendermos essa lição que ainda nos parece tão difícil. Que assim seja. Vamos então cantarmos um ponto juntos? Salve Joaquim de Angola. Beleza. Salve. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim. Saravá, mesinviarada! Sabe, mesinviarada! Saravá, fiazinha! Saravá, mesinfiarada! Tu tá aqui, participando aqui conosco. Deixa as coisas aí, filha, não derruba nada, não! Meus filhos, minhas filhas, tenho muito que agradecer esse momento. Olha que coisa gostosa, meus enfiados, nós aqui tudo reunido nessa luz que é o Evangelho, meus enfiados, que coisa linda, meus filhos. Meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo é nosso remédio, meus filhos. Tem preto e tem preta dentro desse terreno, desses trabalhos, meus filhos, que prega outra coisa, meus filhos. Nós tudo por ter recebido, meus filhos, esse conforto, essa luz, essa direção, meus filhos, nós quer distribuir, nós quer passar por vocês o quanto, meus filhos, porque nós não compreendemos, nós não sabemos, nós não aproveita, meus filhos, dessas lições, dessa luz. Nós faz questão de caminhar com o olho fechado. Nós faz questão de caminhar na tristeza. Nós faz questão de persistir nos erros, meus filhos. E assim nós vai fazendo nosso sofredor, as nossas angústias, o peso no nosso coração vai ficando cada vez maior. Nós vai caminhando assim, meus filhos, na infelicidade. Mas porque nós quer? Porque, meus filhos,
Essa luz veio para o mundo para clarear. E nós tem que permitir. É igual o tempo bom lá fora e a casa toda fechada. Fecha e tranca a janela, fecha e tranca a porta. Não é para uma festinha de luz, meus filhos. Aí o bolo vem, aí os bichinhos vão fazer a festa nessa casa, meus filhos. E é o que tem acontecido, meus filhos. Então, agora vamos abrir essa janela, a janela, as portas do nosso coração, a janela dos nossos ouvidos, nosso olho que tem que ver as coisas com mais clareza. Não é mesmo, fia? Saravá, mas enfiada. Cachimba do nego tá pronto, fia? Passa pro nego aqui, fia. Com a licença do cheiro, que vai pitar aqui um pouquinho, meus filhos. Cachimba tá apagada, fia. Saravá, minha filha. Cachimba do nego aceso, minha filha. Então o nego vai aqui tomar um punhadinho desse preto aqui. Com a sua licença, minha filha, com a sua licença, minha filha, com a licença de vocês, né, meus filhos? Ai, como esse preto é bom, meus filhos. O nego vai até ficar um pouquinho aqui. Serve o preto. Coisa boa, né, meus filhos? Olha, vocês têm tanta coisa boa nessa vida de vocês, meus filhos. E pra que caminhar nessas tristezas, nessa angústia toda, nesses reclamador constante, né, meus filhos? Tanta coisa boa. Nós só vai dar valor para essas coisas, infelizmente, quando perde, né, meus filhos? Valor para a vida quando perde, valor para a saúde quando perde. E assim, meus filhos, nós vai fazer esse sofredor que não acaba, não termina, meus filhos. Vamos parar com isso, meus filhos. Vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir os nossos ouvidos, vamos entender essa lição tão importante. O nego não tem palavra bonita para falar, o nego não tem senão a experiência vivida. Então o nego vai falar do que viveu, né, meus filhos? Vai falar um pouquinho, vai projetar um pouquinho do que viveu, né, meus filhos? E como o nego falou para vocês na primeira vez que veio aqui nesse trabalho, vocês, que o nego ia recordar os momentos de senzalas, os momentos de cativeiro. Porque, meus filhos, tá ponto, filha? Água tá acesa, filha? Apagou de novo, filha? No cativeiro, meus filhos, o arreunidor, num dia de trabalho, meus filhos, sarabá, filha. Meus filhos, a vivência naqueles dias tinha que ter, meus filhos, tinha que ter uma luz. Se as portas do coração do nego tivesse fechado, se nós não tivesse abrido uma janelinha, o caminho era um só. Assim como foi para alguns, mas não para a maioria, meus filhos. O caminho da revolta, o caminho das trevas, o caminho da escuridão, né, meus filhos? O caminho da vingança, das mágoas, do rancor, né, meus filhos? Muito mais que os cortes das batadas nas costas, eram as feridas que se instalavam no coração. Quando esse consolo, esse remédio não conseguia entrar. Então, nós tínhamos, nas lições de um nego maior entre nós, um consolo. Esse mesmo consolo traduzido nesse livrinho que vocês hoje lêem. Naquela época, meu filho, naquela época, o nome Jesus Cristo não era pronunciado. E não precisa. Jesus Cristo, meus filhos, não é um nome.
Não é um nome para ser dito. Jesus Cristo é uma lição só. Tenha Jesus Cristo o nome de um orixá, assim como nós falava na época, de Pai Oxalá, né, meus filhos? Muito mais Pai Oxalufã, não é? Pai Oxalufã, numa ideia de um ancião, de sabedoria, mas também nos seus momentos de Oxaguian, um momento de uma força jovial, de destreza para enfrentar. Tudo isso combinado numa coisa só, Pai Oxaguian, Pai Oxalufã, nós vamos encontrar nosso Mestre Jesus Cristo como Pai Oxalá. Mas os nomes não importam, né, meus filhos? Então não adianta esticar a prosa por aí. Obrigado, minha filha. Os negros mais velhos aconfortava os negros mais novos no impulso da jovialidade, no impulso, muitas vezes, ali das revoltas, procurando trazer as lições de Pai Oxalá para o conforto. E uma das lições que nós igualmente aprendia, e que o negro vai procurar juntar aqui, para nós ver que é a mesma coisa, né, meus filhos? Que verdade, meus filhos, é uma coisa só. Verdade é uma coisa só. Então, nós somos impelidos, é igual quando num caminho nós tem os burros na frente, os cavalos, e nós temos as rédeas, né, meus filhos? Então, as rédeas é o que dá direção, não é? Os cavalos, se você puxa para cá, se você puxa para lá, e vai para cá ou vai para lá, né? Então, as rédeas é o que dá direção. As rédeas também é que se solta, você vai, se puxa, então dói, e aí você para. Então, as rédeas, agora diferente de ser para a direita, para a esquerda, vamos imaginar que as rédeas dão para nós a direção. Então nós tem duas, né, meus filhos? E nós vamos compreender essas duas coisas como o dever e a obrigação. Então, nas nossas vidas, uma hora nós está indo pelo dever e outra hora nós está indo pela obrigação. E nós vai muito mais pela obrigação do que propriamente pelo dever. Porque o dever é um impulso que vem do nosso coração. Então, é o nosso coração que governa as coisas que nós faz pelo dever. Esse dever de um para com o outro, esse dever nosso para com o mundo que nós vive, e esse dever para conosco mesmo, esse dever para com Deus e as coisas espirituais. Então veja, meus filhos, quantas coisas nós precisamos pensar. As obrigações é a nossa razão. Então a obrigação, o próprio nome já está falando, né, meu filho? Você vai obrigar, né, filha? Por que você trabalha? Porque você ama o trabalho, minha filha, meus filhos. Você ama o trabalho, filha? Ama, filha? Vocês amam o trabalho, filharada? Nós vai por causa do dinheiro, meus filhos. Se amanhã o patrão falar, não tem mais pagamento, você vai trabalhar, meu filho. Então é uma obrigação, né, meus filhos? Nós não pagamos as contas pela consciência de ter usado.
Nós pagamos a conta com medo de ficar, né, meus filhos, sem a luz, não é, fiarada? Por que paga a conta de luz? Porque corta, você vai ficar no escuro, na escuridão. Por que você paga a conta d'água? Porque vai fechar, você vai ficar sem água. Você não paga pelo dever, você paga pela obrigação. E assim é a vida, em muitas coisas. Então, meus filhos, finalmente, nós vamos chegar nessa questão da salvação. Até quando nós vai ter que caminhar nessa chibatada? Até quando nós tem que fazer as coisas pela obrigação? Até quando, meus filhos? Nós vai fazer caminhada nessa vida dessa forma, sem consciência, sem amor pelas coisas? Meus filhos, nós temos que amar, nós temos que reconhecer tudo que está ao nosso redor. Ama, meu filho, o seu trabalho, meu filho. Trabalha com amor. Tudo que você faz, meu filho, não faz com desprezo, não faz de mau gosto, meu filho, porque é a tua vida, filho. Guarda isso no teu coração, vive melhor, faz com amor, faz com carinho. Até para pegar as coisas, meus filhos, nós faz com raiva. Não é, fiarada? Até para fazer as coisas, você maltrata tudo que está ao seu redor, as coisinhas que nós usamos, seja o que for. Nós maltrata, nós não cuida. E o pai está falando das coisas materiais. Às vezes, você não tem capricho, às vezes você não tem cuidado com as coisinhas que você manuseia. Isso é falta de amor, meus filhos. Isso não é apego nas coisas materiais. Isso é falta de amor, é falta de bondade no teu coração, é falta de karma. Então, meu filho, tudo isso vai nos tornando infelizes. Mas vamos voltar para a questão do dever e da obrigação. Ai, meu filho, os impulsos do coração, como deve ser a caridade, porque na questão da salvação, o que é que os espíritos estão nos chamando a atenção? Ser salvo de quê, meus filhos? Ser salvo de nós mesmos. Não tem outra salvação. Salvar você do quê? Salvar você do diabo? Salvar você desse ou daquele? Meus filhos, o cárcere, a prisão, a infelicidade é uma consequência daquilo que nós vivemos dentro do nosso coração. Então, você salvo de quê? Você salvo do veneno, você salvo do inferno que queima dentro de você. A caridade, meus filhos, é uma prática que o pai acha que a diferença entre a caridade feita por uma obrigação e a caridade feita por um dever, então é a resposta para aquilo que a gente precisa. Né, meus filhos? Então, lá no cativeiro, lá na senzala, antes da prosa, a atitude. Antes de prosear, antes de colocar as palavras na boca e jogar nos ouvidos, aquele neguinho, muitas vezes a neguinha também, que ia pro tronco, que teve um castigo, ou que teve um momento difícil, meu filho, antes de qualquer palavra, o amor, o carinho, a atenção. Então, aquelas feridas abertas, antes precisava de remédio. Mas o remédio para aquelas feridas abertas, nós sabíamos que a cicatriz maior ia ficar no coração. Então, aqueles fios que a recebia, então, aquele castigo, antes, eles eram colocados no peito, seja do negro mais velho, no peito da nega mais velha. Vocês entendem isso, meus filhos? Antes mesmo de passar o remédio lá na ferida, segurar no peito, vem cá, meu neguinho,
vem cá, senta aqui no colo do vovô. Então, ali, o remédio era entender o porquê do castigo. Nós conversava, meu neguinho, você sabe por que você foi pro castigo? Na vez passada, o nego contou a história de um neguinho. E tem muitas histórias. Hoje o nego não vai contar uma história para não prolongar aqui o nosso projeador, mas passar por vocês a importância, meus filhos, de uma prática de caridade. Mas, meus filhos, não está na boca. Viu, meus filhos? Porque palavra bonita não cicatriza as feridas de coração, não, meus filhos. O que cicatriza é a atitude dentro da caridade. E, meus filhos, não tem palavra para traduzir isso. É o gesto. É aquilo que se faz pelo coração. Uma pessoa que está ferida, que está machucada, que está precisando, meus filhos, às vezes nem palavra precisa. Na verdade, meus filhos, traz para o peito, traz para o ombro. É assim, meus filhos. Isso, meus filhos, é a prática sincera da caridade, que acontece no coração pelo dever que nós temos de um para com o outro. Viu, meus filhos? Então, nós precisamos praticar essa caridade. Caridade na atitude, mas não aquela que a cabeça governa, que essa é a razão. Esse aqui muitas vezes é obrigação. Quando nós não se confunde, quando nós fazemos uma coisa pela outra, cabeça vira, mas coração não, meu filho. Coração não. Quando você tiver que fazer alguma coisa por alguém, meu filho, não precisa nem pensar. Abre teu coração, faz. Viu, meu filho? E não se preocupe com as coisas de cabeça. O que eu vou dizer, o que eu vou falar, como é que eu vou ajudar. Meus filhos, coração é coração. Coração um juntinho com o outro se acerta. É assim. E é isso que nós fazia no cativeiro. É isso que nós fazia na senzala. Antes do remédio nas costas, o remédio do coração. O abraço fraterno, aonde você sentia no teu coração o outro coração que batia junto com o seu. Então ali você sentia o verdadeiro, a preocupação sincera, a caridade sincera. É isso, meus filhos. Então, vamos deixar, meus filhos, de hipocrisia conosco mesmo, vamos deixar de cegueira. E se nós temos que praticar uma caridade, seja a caridade impulsionada pelo dever do nosso coração, de um para com o outro, para conosco mesmo, para com Deus, a espiritualidade, o espiritual e o sagrado. É assim que nós precisamos, meus filhos, se libertar. Então, meus filhos, salvo do quê? Salvo de nossas iniquidades, das coisas que estão guardadas aqui dentro. Vocês perdoem o nego, porque está aqui um outro neguinho mais esperto, muito mais esperto que esse nego aqui, avisando que o nego não deve ficar batendo no microfone, não é, meu filho? Então vocês entendem que uma batucadinha aqui de coração, viu, meu filho? Que esse nego aqui não é muito de usar esses microfones, essas coisas tudo, e está aqui só por vocês mesmo, viu, meu? Então não sabe usar nada disso não. Então vocês perdoem esse nego aqui em curto, esse nego que nem microfone sabe usar, não é, viado? E fica uma batucadinha aí para vocês. Assim, meus filhos, no evangelho de hoje, então, se servir as palavras desse nego em curto, então, fica aqui no coração de vocês esse agradecimento do fundo do coração desse nego, que é tão bom estar com vocês, meus filhos, essa oportunidade que vocês dão para esse nego estar aqui com vocês. É tudo muito gostoso.
Obrigado pelo caneco, obrigado pelo café, obrigado pelo pipo, obrigado pela atenção, esses minutinhos que nós tivemos juntos. Muito obrigado, meus filhos. O Pai deseja muita luz para o coração de vocês, para o pensador, firmeza na cabeça, firmeza no coração. Pai, Oxalá abençoe nós, todos meus filhos. Saravá, meus filhos. Sar, fiarada, sar. Perdão, né, gente? Para encerrar esses momentos, então, com o nosso querido pai Joaquim, uma prece, porque palavras nem dá para colocar diante de uma explanação tão humilde, tão simples, tão fácil, né? Vamos ficar com as suas palavras, não vamos acrescentar mais nada, senão uma prece para nós fecharmos e encerrarmos esse Evangelho com a nossa chave de ouro. Pai misericordioso, Senhor Jesus, encerramos esse Evangelho, a Tua luz, Senhor, nos esclareceu mais um pouco, e aqui, então, a nossa necessidade, essa que bem conhece, Senhor, a necessidade dos nossos corações, essa prática sincera, verdadeira da caridade, esse exercício que nos salva de todos os erros, os enganos dentro dos nossos próprios corações. Queremos encerrar com a nossa prece de Maria, recordando esse coração maravilhoso da nossa querida Maria de Nazaré, Mãe abençoada, Mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Assim seja, graças a Deus. A licença de todos, o desejo de um bom descanso, uma boa noite, um bom tudo para todos, na graça e na bênção de nosso Pai, de Jesus nosso Mestre. Graças a Deus, graças a Jesus.